Queridos e abençoados irmãos do Facebook, mais uma vez chegando na plataforma do Facebook para trazer a palavra de Deus ao coração do querido e amado irmão, em nome de Jesus. Eu espero que esta live agora à tarde possa encontrar você com muita saúde, gozando de perfeita paz. Chegamos na sexta-feira. Ana Cristina, seja bem-vinda. A sexta-feira está agora manifestando o final de semana que está chegando para todos. Eu vou falar agora um pouquinho no Salmo 31. Dependência de Deus. Como ser dependente do Senhor. E eu espero que você possa ser ricamente abençoado e ricamente mudado, transformado, em nome de Jesus. Aleluia. Eu e a pastora Carmen, nós estamos fazendo parte do ministério de Jimmy Swagger, Centro da Adoração da Família. A nossa sede fica em Louisiana, Estados Unidos da América. Amém? Aleluia. Davi roga a Deus que o livre, louva a sua benignidade e exorta a confiar nele. Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça. O versículo 15 diz assim: os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e salva-me por tuas misericórdias. Versículo 21, bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo. Em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa: estou cortado de diante dos teus olhos. Tu ouvistes as minhas súplicas e quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, todo vós, servos do Senhor e santos do Senhor. Um minuto de louvor e estarei retornando para a pregação desta tarde.
Aleluia. O Salmo 31 de Davi, ele nos fala sobre a dependência de Deus. Como você vai ser dependente do Senhor? Nós encontramos neste Salmo de Davi o homem angustiado. Davi está em grande angústia. Grande angústia. Ele está passando por momentos difíceis, muito difíceis. E ninguém consegue resolver o problema de Davi, porque Davi está numa luta tremenda, ele está muito atribulado, angústia. Talvez você já esteve também em momentos de angústia e você me pergunta, pastor Abraão, como é que eu saio de um laço de angústia? Como é que eu saio de um momento de tristeza? Como é que eu me livro deste momento de tempestade em minha vida? Eu não sei. A única receita que eu posso te dar é a receita do Espírito Santo, é a receita do Senhor. Confia no Senhor os teus cuidados e Ele cuidará de ti. Mas Davi, nós encontramos aqui agora um rei angustiado. Ele está passando por momentos difíceis, e por que não dizer que a sua vida estava sendo atingida por uma tempestade? O rei, a vida dele estava sendo atingida por uma grande tempestade, e nós ficamos pensando com a gente mesmo. Quantas vezes também a tempestade vem sobre a nossa vida? Quando nós perdemos um filho e ele se vai, de repente, a notícia vem, a sua filha acabou de morrer. O seu filho acabou de morrer. Maria da Conceição, seja bem-vinda, minha querida. Deus te abençoe. Ontem mesmo, aqui na nossa rua, uma senhora de 42 anos, uma mãe de família, que tem um casal de gêmeos ainda pequeno, ela teve um infarto fulminante e ela acabou partindo, ela acabou morrendo. E tempestade. O rei estava sendo atingido por uma tempestade, e todo o salmo você pode extrair ricas lições que servem para o nosso dia a dia no Salmo 31. Você pode extrair dali exemplos, lições, exemplo de vida tremendo para que você possa aplicar na sua vida também. Não podemos deixar de perceber o que esta passagem está nos transmitindo para nós. Esta passagem do Salmo 31, ela transmite para nós segurança, confiança. Maria Lúcia da Costa, seja bem-vinda, minha querida. A paz do Senhor. O Salmo 31 de Davi, ele transmite para nós uma experiência com Deus. Confiança com Deus. Segurança também com Deus. Você tem segurança no homem? Claro que não. Você encontra segurança no governo? Claro que não. E por que não dizer também até na igreja? Você tem uma segurança na igreja? Você vai dizer, não, pastor, eu não tenho. Mas se eu perguntar a você, você tem confiança em Cristo? Você tem confiança em Deus? Você tem confiança no Espírito Santo? Você vai dizer, sim, sim, no Espírito Santo eu tenho, em Jesus eu tenho, em Deus eu tenho. Então esse texto do Salmo 31 de Davi, no versículo 15, transmite para nós uma segurança tão tremenda, uma confiança tão tremenda e, acima de tudo, uma experiência da dependência de Deus. Da dependência de Deus. Somos dependentes do Senhor. Aleluia. Eu estou comigo aqui com a Bíblia de Estudo da Reforma. E eu vou ler esse salmo aqui no livro desta tradução da Bíblia de Estudo da Reforma. O Salmo 31, eu estava lido na Bíblia Apologética com Apócrifos. Mas a Bíblia
de Martinho Lutero. O texto diz: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. Inclina os seus ouvidos e livra-me depressa. Eu quero pressa. Eu quero que o Senhor venha rápido. Né? Talvez esse salmo foi escrito quando as forças de Saul estavam perseguindo Davi. Davi estava sendo perseguido por Saul naquele deserto, nas montanhas, nas covas, nas areias do deserto. E Davi então lhe diz: Senhor, inclina-me, ouve-me, inclina-me em meu favor, venha depressa. Venha depressa. Então aqui Davi está fazendo uma oração de livramento. E Davi nesse salmo, ele está reconhecendo o cuidado de Deus. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você. Lourdes Barbalho, seja bem-vinda, minha querida. Deus tem cuidado de nós de tal forma que você não pode negar o cuidado de Deus. Não é verdade? O cuidado de Deus tem sido tremendo sobre a vida de cada um de vocês. E no versículo 2, Davi está dizendo que inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, seu meu castelo forte. Seja também uma cidade fortíssima que me salve agora. Meus queridos e amados, nós não podemos deixar de perceber esta mensagem que é transmitida para nós, essa segurança que nós temos no Senhor. Oração, o Brito, estaremos orando assim, Antônio Brito, pela tua família, meu querido, em nome de Jesus. Nesta tarde eu gostaria que você fosse dependente de Deus de toda forma. O que eu pude observar aqui nesse salmo é que, desde o primeiro versículo, ele nos revela Deus. Esse salmo está nos revelando Deus. Ele está nos revelando Deus como a nossa fortaleza. Ele está revelando Deus como a tua fortaleza, como a minha fortaleza. E revela também Davi, um rei, em angústia, pedindo ajuda. Um rei pedindo socorro. Um rei clamando por justiça. E também não poderia deixar de mencionar que ele revela bondade. Bondade. Ele revela bondade e ele também revela a misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. E ele não somente revela a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, mas ele também revela a confiança. A confiança que Davi tinha que a oração dele iria ser respondida. A confiança que Davi tinha que ele estava no lugar certo, que ele estava pedindo ao Deus certo. A confiança que Davi sabia que ele obteria a resposta e que ela viria mais breve possível. Bondade e misericórdia de Deus. Confiança. Eu sei que você não tem confiança no homem, que você não tem confiança no governo, que você já perdeu a confiança na igreja, que você perdeu a confiança até no pastor que te pastoreia. Às vezes você perdeu a confiança no seu melhor amigo, na sua melhor amiga. Mas eu estou dizendo aqui nesta tarde para você que em Deus você pode ter confiança. Você pode ter fé.
Você pode também ter arrependimento, são as bases para se alcançar a misericórdia de Deus. É a base para você alcançar a misericórdia de Deus, e são isso que eu acabei de falar para você. Misericórdia, confiança, bondade, justiça, clamor e socorro. Como será que se encontra a sua vida? Eu não sei. Talvez você vai falar um pouco da sua vida para mim no WhatsApp, talvez você vai conversar comigo um pouco sobre a sua vida, né? Maria Lúcia da Costa, Maria da Conceição, Ana Cristina, Lourdes Barbalho, porque querendo ou não querendo, eu sou o seu pastor online, e você nos acompanha de longa data, tem anos que você me acompanha, tem gente aqui que tem 10 anos que nos ouve. E você sabe que eu nunca mudei. Eu nunca vesti uma roupagem diferente. Eu nunca preguei uma mensagem diferente. Né, Antônio Brito? Então, se você tiver confiança, se você tiver fé, e você se arrepender de algumas coisas que você pensou sobre Deus, sobre a sua adoração, sobre a sua presença, sobre aquilo que Deus possa não ter feito para você, e você está magoado com Deus, nesta tarde eu quero dizer a você, confie, tenha confiança, dê um crédito ao Deus que você serve. Netinha, serva de Jesus, um grande abraço, minha querida. Então Deus está perguntando nesta tarde, como é que se encontra a sua vida? Você pode me falar um pouco de você? A sua vida está atribulada pelas perseguições? Davi estava sendo perseguido por um rei chamado Saul, que queria matá-lo de toda maneira. E Davi estava se escondendo, tentando se esconder dos problemas, mas o problema estava encontrando o rei. Não adianta fugir, Lourdes Barbalho. Aonde você for, aonde você fugir, aonde você se encontrar, o problema vai te encontrar lá. A dor de cabeça vai te encontrar. A tribulação vai te encontrar. Mas Davi disse, mas eu tenho confiança e por isso eu venho pedir socorro. Você pode estar até decepcionado com as injustiças que têm acontecido com você. Mas veja o que Davi queria nos passar. O recado que Davi queria nos passar nesse Salmo 31, ele queria nos passar esta mensagem: tenha fé. Tenha fé, este é o caminho, tenha fé. Tenha fé, este é o caminho, tenha fé. Tenha. Esta é a mensagem que o rei queria passar para nós, passar para você e passar para mim. Tenha fé. Amém? Tenha fé. E ele também fala, não somente tenha fé, mas você precisa também ter confiança. Você precisa também acreditar, ter confiança. Creia e passe a depender de Deus. Viva em dependência de Deus, unicamente de Deus. Não dê o olho para o homem. Não olhe para as cinzas do passado. Cinzas, elas já foram embora. Não olhe para as cinzas do passado, olhe para frente. O que nós temos que fazer é passar a ser dependente de Deus. Depender de Deus. Não depender de uma promessa governamental, não depender de uma promessa do homem, não depender de uma promessa do marido.
Mas você, netinha, precisa ser unicamente dependente de Deus. Porque esta foi a promessa, Deus colocou as palavras no comentário da netinha. Deus está pedindo que você seja dependente dele. Davi, seja meu dependente. Davi, seja dependente de mim. Davi, acredite em mim. Davi, tenha confiança em mim. Eu posso te livrar. Eu posso te socorrer. Eu posso te dar vitória. Jesus disse aos seus: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meu querido irmão, você que está me assistindo, Davi, quando disse: nas tuas mãos estão os meus dias, nas tuas mãos estão os meus dias, Davi queria dizer a ele: olha, tu me guardaste quando eu nasci no ventre da minha mãe, quando meus ossos estavam ainda informes, os seus olhos já me viam, os seus olhos já me contemplavam. É isto que Davi está dizendo: os meus dias estão em tuas mãos. Davi estava querendo dizer a isso quando eu estava dando meus primeiros passos, gatinhando, aprendendo a andar. Os meus dias estavam nas tuas mãos. Quando eu larguei a mamadeira, quando eu larguei os seios da minha mãe, quando eu comecei a caminhar, a correr pelo palácio, as suas mãos estavam ali me sustentando. Os meus dias, nas tuas mãos estão os meus dias. Quando eu ainda era uma criança correndo pelos campos, atrás das ovelhas, tu estava comigo. Os meus dias estão nas tuas mãos. Olha, quando eu ainda era um adolescente, lá no meio do deserto, no meio daquele pasto solitário, com as ovelhas de meu pai Jessé, quando veio o leão, os meus dias estavam em tuas mãos. Quando veio o urso, os meus dias estavam em suas mãos. Quando eu ainda era jovem, muito jovem, saindo da puberdade, saindo da adolescência para a juventude, quando eu vi o seu povo sendo humilhado diante de todo Israel e diante do rei Saul, meus irmãos estavam na guerra, e quando Golias veio e começou a blasfemar contra ti, olha, os meus dias estavam em suas mãos. Os meus dias estavam em suas mãos. É isso que Davi está dizendo. É isto que o matador de gigante está dizendo. É isto que o matador de urso está dizendo. É isto que o dominador de leões está dizendo. Os meus dias estão em suas mãos. Nas tuas mãos estão os meus dias. Nós também precisamos fazer esta declaração. Esta é uma declaração de segurança, é uma declaração de proteção, é uma declaração de presença de Deus. Você pode comentar aqui no chat se você quiser. Nas tuas mãos estão os meus dias. Você não sabe até onde que você vai chegar, mas Ele sabe. Você não sabe quantos dias que você ainda terá sobre o planeta Terra, mas Ele sabe. Você não sabe se você vai ficar com os cabelos prateados, mas Ele sabe. Você não sabe se você vai ficar com a pele enrugada, mas Ele sabe. Você não sabe quando o teu corpo vai descer a cripta, o túmulo, mas Ele sabe. Em tuas mãos estão os meus dias. Sabe, quando Davi escreveu isso aqui, Davi estava profetizando. Em tuas mãos estão os meus dias. Em tuas mãos estão os meus dias. Estou pregando bem. Aleluia.
Você sabe por que eu escrevi esta frase ali? Porque eu acredito. Eu acredito naquilo que eu prego. Né, Maria Lúcia da Costa? Passe a depender de Deus. Em tuas mãos estão os meus dias. Isto aí, irmã querida Barbalho, nas tuas mãos estão os meus dias. Davi estava querendo dizer que a vida dele estava entregue nas mãos de Deus. A minha vida está nas tuas mãos. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Aleluia! Era isso que Davi estava dizendo. Nas tuas mãos estão os meus dias. A minha vida está entregue nas mãos de Deus. Não precisa você ter medo então do futuro. Não precisa você ter medo do que vai acontecer daqui a pouco. As suas mãos estão nas mãos de Deus. Olha, não diferente de Davi, nós não estamos imunes às tempestades. Nós não estamos imunes à tempestade. Isso, Netinho, é isso aí. Olha, querida irmã Bonasa, a nossa vida... Ana Lúcia Bonasa, seja bem-vinda, minha querida, minha colega de longa data, né? Como eu amo vocês que nos acompanham de tanto tempo, né? E nós não estamos imunes às tempestades, muitas inquietações da vida são provenientes, ou seja, vêm de Satanás. Porque Satanás é aquele que semeia no coração do homem. Satanás é o grande semeador do ódio. Satanás é o grande semeador da inveja. Ele é o grande semeador de ambições. Inveja, ódio, ambições. São atributos satânicos e já são suficientes para perturbar a humanidade. Não é isso? Onde causa angústias, causam muitas tristezas na vida de muitas pessoas, de muita gente. Quando alguém está sendo perseguido ou sofrendo algum problema semelhante, será em vão a sua persistência naquilo que não podemos solucionar, porque é só sofrer mais. É só sofrer mais. Parece que esta live hoje à tarde é toda para Maria Lúcia da Costa, né, Maria Lúcia? Se você está se enquadrando nesta mensagem que Deus está te dando nesta tarde, é porque Deus está trazendo grande livramento para a tua vida. Ele está trazendo grande conforto, refrigério para a sua alma, creia. No Evangelho de Lucas, o próprio Jesus mostrou dependência de Deus, dependência do Pai. O Deus que criou os céus, o Deus que criou a terra. Crucificado naquela cruz, em alta voz,
Elton Coutinho, a paz do Senhor, meu querido. Naquela cruz ele clamou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele se entregou. Não querendo dizer que ele não aguentava mais, não é isto, mas ele entregou os pontos. Ele disse: Pai, tudo está consumado. Tudo já está concluído. Eu já fiz a minha parte, agora o Senhor faz a sua. Eu gostaria de levar você lá para trás, antes do livro de Malaquias. Eu quero que você levar você para o livro de Jonas, para que você pudesse analisar um pouco a vida de Jonas, depois que ele tentou fugir da presença de Deus. Não adianta você tentar fugir. Você pode fugir para onde você quiser, o Espírito do Senhor vai te encontrar. Não fuja em meio à tribulação, não fuja em meio à tristeza, não fuja em meio à dor. Não faça isso. O que foi que aconteceu? Ele tentou fugir da presença de Deus para um propósito, para que não pudesse realizar a obra. E o que foi que aconteceu, gente? O sofrimento foi maior. Quando você tenta fugir, você sofre mais. Quando você tenta se esconder, você acaba sofrendo muito mais. Por isso que Tiago diz que nós devemos levar a cargas uns dos outros. Por isso que Jesus disse: Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Aleluia! O maior sofrimento do profeta é que agora eu encontro um homem que tentou direcionar os seus próprios caminhos. Não tente direcionar os seus próprios caminhos. Esse foi o maior erro de Jonas. Ele saiu do caminho que Deus mandou que ele trilhasse e ele vai trilhar outro caminho. Ele segue para outra direção. E ele começa a dizer: não, 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 vai ser da minha maneira. Mas da sua maneira não vai funcionar. Quando você sai do nível de Deus, quando você sai daquilo que Deus, dos objetivos que Deus colocou no teu coração, você vai ter problema. Vamos dizer que você começa a andar na contramão. Você começa a dar marcha ré no carro da vida e você começa a andar na contramão da vontade de Deus. Ele não estava mais na direção de Deus, não dependia mais de Deus, pelo contrário, estava na contramão de Deus. Viver na contramão não é bom. Viver na contramão, você vai ter problema. É o que relata a Bíblia no livro de Jonas. Ele, o próprio Jonas, recorreu a Deus em clamor do ventre do grande peixe, para Deus livrá-lo da morte. Ele iria morrer ali. Você deve observar esse detalhe que, olha, você deve observar esse detalhe que para se relacionar com Deus, ou ter uma relação com Deus, ou melhor, para obter algo de Deus, como escapar, ter o livramento, um refúgio, um socorro, milagres, enfim, vitórias, tem que haver uma total submissão a Deus. Seja submisso a Deus em tudo. Depois que aqui vem a resposta como socorro bem presente, na hora da angústia. Agora, a pergunta que eu faço hoje, nesse início de noite, que já são 17 horas e 40 minutos, como está você? Como está você? Não é isso? O Roberto Carlos não tem uma música assim?
Eu preciso saber da sua vida. Amém? Eu, quando era jovem, morava no orfanato, eu cantava muito em show de calouros. Mas aqui não é um show de calouros, aqui é a palavra de Deus. E Ele está perguntando, como está você? Como está a sua vida? Como está o seu altar? Se você realmente depende de Deus, não se preocupe com as perseguições. Eu estou aqui como atalaia de Deus dizendo a você que você não vai afundar. Deus deixará todos os seus perseguidores confundidos. Os que lhe perseguem tratarão com o próprio Deus. Eles vão ter que tratar com Deus. Porque você é filha dele, você é filho dele. Eu quero levar você agora lá para o livro de Esther. Aquela grande rainha chamada Esther. Você lembra da história narrada no livro de Esther? Esther 3, versículo 12. Quando se levantou uma grande perseguição contra o povo judeu. Você lembra? Ocorreu quando um homem chamado Amã, ele tentou matar todos os judeus das províncias do rei Assuero. Ele inicia então uma perseguição a Mordecai, um judeu, que fora levado cativo para a Babilônia. O decreto do rei havia exaltado Amã, determinando que todos os servos do reino devessem se inclinar perante ele, mas o servo de Deus não se inclinava e nem se prostrava diante dele. Você sabe qual é o problema? É que a sua adoração incomoda muita gente, porque você adora a Deus, o Deus verdadeiro. Ele começou a ser perseguido por causa disso e também ameaçado de morte. E a mãe então procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero. Você observa que não era mais apenas um homem sendo perseguido, mas sim todos os judeus. Então o que eles fizeram? Eles começaram a jejuar. Eles começaram a jejuar. O segredo é o jejum. Eles foram para o caminho da oração e para o caminho do jejum, orando pela vida da rainha Esther. Somente a rainha Esther poderia ser usada por Deus para resolver aquele problema. Aleluia! Glória a Deus! É verdade, Maria Lúcia da Costa, é verdade. Eles começaram a jejuar por Esther, a rainha que Deus tinha escolhido. Porém agora, não só a rainha Esther, como o povo de Deus, após saber que iria se levantar uma perseguição, e só vira uma saída para escapar da morte. E qual era, Antônio Brito? Qual era esta saída para escapar da morte? Era buscar socorro em Deus. Era buscar socorro em Deus. Era depender de Deus ou morrer. Então seja dependente de Deus, gente. Como relatei no início, que Deus não deixa confundido aqueles que dependem dele. O que aconteceu com Amã, o perseguidor do servo de Deus? Ele tinha preparado uma forca para Mordecai, o judeu. Mas os planos dele foram frustrados. E o que aconteceu?
Deus fez com que ele saísse pelas ruas a mando do rei Assuero. Aleluia. Assim o fez, ele vestiu o servo de Deus com as vestes reais, e montou no cavalo que o rei costumava andar, e lhe pôs na cabeça a coroa real. Atente bem, ainda falta algo acontecer, a sentença de Deus. A última palavra vem de Deus. Amém, Antônio Brito? O nosso socorro vem bem presente na hora da angústia. A última palavra é Deus é quem dá. A última palavra vem de Deus. Ainda falta algo acontecer, a sentença de Deus, a forca que Amã preparou para o servo de Deus. O rei mandou enforcar Amã nela. Aquele que deseja a tua morte, ele pode até morrer. Dependência de Deus em meio aos problemas, em meio às perseguições, em meio às injustiças, entregue a Ele. Creia, socorra-se de Deus. Não importa qual a área da sua vida que foi atingida, se foi enfermidade, a palavra de Deus nos assegura através de um relato que encontramos no Evangelho de João. Narra a história de um homem paralítico que passou cerca de 38 anos junto a um tanque sagrado. Escute o que eu estou te falando. Ele estava lá na beira daquele poço e ninguém poderia ajudá-lo. Aleluia. Vamos continuando. Ele foi colocado lá no poço, ele tinha 38 anos que estava ali, esperando o movimento da água, esperando para ser curado. O texto nos leva a entender que ele estava esperando pelo homem, ou seja, dependendo de alguém para colocá-lo no tanque. E é horrível você depender de alguém para fazer algo para você. Observe que enquanto o homem estiver dependendo dele mesmo ou de outra pessoa, o quadro se complica. Enquanto você depender dos outros e você depender de você mesmo, o seu quadro vai sempre complicar, vai sempre ficar no problema. A situação se agrava ainda mais e nada acontece. Você então vai passar de apenas um espectador das bênçãos dos outros. Você vai ficar vendo os outros se jogando dentro do tanque e sendo curado. Você vai observar os outros na fila passando na tua frente e sendo curado. Você vai observar as pessoas recebendo a bênção e você aguardando a bênção e ela não vem para você. Você não pode depender de ninguém, não deixe ninguém cortar a fila. Dependa de Deus. Não espere ninguém te levar lá. Vá você mesmo. Não espere alguém dizer vamos à igreja. Vá você. Não espere alguém compartilhar a live para você. Vá lá e assista a live. Ouça a palavra de Deus. Não levante na hora da mensagem e vá embora. Fique aí. Aguarde a sua bênção. Ela está a caminho. Há uma promessa vindo pela estrada. E ele ficava vendo todos os anos, era a mesma coisa. Um outro ia, pulava na frente dele, porque ele dependia dos outros.
Enquanto você ficar dependendo da tua mãe, dependendo do teu pai, dependendo da igreja, dependendo do pastor, dependendo do teu chefe, dependendo do teu patrão, dependendo do teu marido, você vai ficar na mesmice da mesma coisa. Você precisa agir. Sempre será a mesma rotina para você. A mesmice de sempre. Por que não dizer, você sempre vai ser decepcionado, vai ser sempre tristeza, medo das perseguições, risco de morte. Mas aprenda uma lição hoje, gente, que eu estou te pregando. Aprenda uma lição hoje. Passe a depender de Deus. Passe a depender de Deus. Não é, Elton Coutinho? Eu já vi gente, quando entraram na nossa live e começaram a nos assistir, quando faltava 2 minutos para ela receber a bênção, eles saíram da live e foram ver o Jornal Nacional e foram receber uma visita em casa. Eu falei com minha irmã, você não viu a nossa live hoje? Ela disse, pastor, na hora da live, na hora da mensagem, eu estava com uma visita em casa. Chama ela para a sala, assista a mensagem com ela. Né, Filomena? Seja bem-vinda, Filomena. Aprenda uma lição hoje, aprenda a depender de Deus. O paralítico do tanque de Betesda, bem pertinho de Jesus. Jesus estava ali do lado dele. Ele disse as seguintes palavras, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Você vai falar isso para Jesus? Ninguém que me ponha no tanque. Você vai falar isso para Jesus? Ninguém. Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Ele estava esperando. Esperando o quê? Ele estava esperando e dependendo de ajuda humana. Saiba que quem faz é Deus. Quem realiza o meu e o seu milagre é Deus. Foi Ele que deu vitória a Davi sobre seus inimigos e perseguidores. Foi Ele. Somente Ele, Maria Lúcia da Costa. Somente Ele, Lourdes Barbalho. Somente Ele, Antônio Brito. Não importa se você está passando pelo fogo. Não importa. Porque Deus entra no fogo com você. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Ele é o 4º homem na fornalha de fogo ardente. Da mesma forma que ele esteve com os 3 jovens hebreus, dentro daquela fornalha, ele vai estar com você também. Se você está passando pelo deserto e da mesma maneira que o Senhor esteve com Moisés e seu povo no deserto, durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de fogo. Que os alumiava, porém encontramos na Bíblia, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia e nem a coluna de fogo durante a noite. Nunca. Por 40 anos, a nuvem ficava de dia cobrindo eles com do sol escaldante e à noite a coluna de fogo iluminando o caminho. Ele sempre foi um Deus presente. Dependa dele. Ainda que você esteja vivendo uma vida, uma tempestade daquelas, mesmo que você esteja gritando os últimos gritos, mas você ainda tem o apito na tua boca, né? Igual aquela moça do Titanic, né?
Ela não tinha mais força para gritar. Mas aquela moça do Titanic tinha um apito na boca. Até que o soldado, o marinheiro, ouviu o apito e viu que ela estava agarrada em uma tábua. E a salvou de morrer afogada ali naquelas águas geladas daquele oceano Atlântico. Mesmo que você esteja vivendo uma tempestade daquela, não se atemorize, dependa de Deus. Que quando menos você esperar, Ele se levantará, acalmará a tempestade. Sabe por quê? Porque Ele está no barco com você. Afinal, Deus não está na sua vida? Sim, eu creio que está. Você não entregou a sua vida a Ele? Sim, creio que você entregou. Os seus dias não estão nas mãos de Deus, como Davi escreveu? Sim, estão. Eu creio que os homens que alcançaram prosperidade em seu ministério e chegaram ao final de suas vidas, com a convicção do dever cumprido, foram homens que aprenderam os segredos da vitória. E o principal segredo da vitória é andar na presença de Deus. Todos os dias. Este é o segredo da vitória. Jesus disse: sem mim vocês nada podeis fazer. João 15, versículo 5. Muitos de nossos projetos não são bem-sucedidos porque Deus não está nele. Coloca Deus aí, nos seus sonhos, projetos. Por vivermos em uma sociedade consumista, uma sociedade capitalista, uma cidade individualista, o homem tem a nítida sensação que tudo pode, que tudo é mais capaz que o outro. Que sabe mais, que mais prospera, que é mais esperto, que é mais sábio e mais trabalhador. E não é assim. Muito de nós que vivemos no meio desta sociedade perversa, confusa e medíocre, nós convivemos com uma tremenda benignidade na oração. Confessamos ao Senhor a nossa dependência, a Ele, noutra oração. Davi disse: Senhor, eu faço, Tu me ajudas. Senhor, este é o meu projeto de vida, abençoa. Senhor, eu vou a todos os lugares aonde eu quiser, me abençoe. São orações, amado, que às vezes se tornam equivocadas, que está expondo a nossa falta de fé e individualidade exacerbadas. A benignidade consiste em fazer os projetos de Deus e pedir de Deus as bênçãos. Se não deu certo, né? Se não deu certo e culpa-se a Deus. A pessoa chega, faz a campanha, faz isto, sobe em monte, se torna um crente do mato, amar a luz e a paz do Senhor, e acaba culpando a Deus. Eu sei que nem todos os homens e mulheres se comportam desta forma, mas a maioria acaba culpando a Deus quando não conseguem as bênçãos para aquilo que elas passam, que elas sofrem. Isso não é correto. Alguns procuram em tudo buscar a direção de Deus, dependendo dele. É o caso de Moisés, como homem de Deus, pode prosperar e atingir os seus objetivos, propósito, sem nunca se desviar de Deus e sua presença. Moisés é o nosso ponto de referência. Moisés é o paradigma, o modelo de vitória e de plena dependência de Deus em sua caminhada, até alcançar a meta e realizar a visão que o Senhor tinha para a sua vida, para a vida dele. Nós temos que aprender que quanto mais nós aproximamos de Deus, vamos conhecer a sua vontade e o que está no coração do Senhor para nós.
Aleluia. Por isso que João, a voz do trovão, discípulo do amor, ele deitou no coração de Jesus para sentir o pulsar do coração do Mestre. A intimidade do Senhor é para nós, é para os que temem o nome dele. O Salmo 24:14 fala sobre isso. Seja íntimo do Senhor. Muita coisa acontece para que a gente possa desviar, afastar do chamado que Deus fez para você e para mim. O diabo é nosso adversário e sabe que nos afastando do propósito de Deus, ele terá conseguido grandes vitórias sobre nossas vidas, mas você não vai deixar acontecer isso, ou vai? Foi assim com Jesus na tentação, com Neemias, na construção de Jerusalém, com Paulo, o missionário e com outros. Você já imaginou se um desses homens desobedecesse? A obra de Deus perderia grandes conquistas, mas eles não desistiram. Eles foram perseverantes, obstinados no chamado de Deus para a sua vida. Eles utilizaram muito bem os instrumentos que Deus colocou nas mãos deles. E Deus os capacitou. A nossa vida só irá prosperar se você for dependente de Deus. Se você o buscar. Se você usar bem as estratégias espirituais que Deus colocou na tua mão. Não é o método que fará a diferença, mas uma vida consagrada no altar de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 8, está escrito: com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá, 2 Crônicas 32, 8. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Moisés só falou que iria, porque ele teria a garantia de Deus, que Deus estaria com ele. O Senhor vai estar comigo? Então eu vou. Aleluia! Aleluia! Então, nesta noite, que já são 18 horas, eu quero trazer você para o alto mar. Eu quero trazer você hoje, à noite, agora, para o lugar profundo do oceano, como Jesus disse para os discípulos que estavam lavando redes na beira da praia. Eles estavam ali na área de conforto, lavando redes. E eles então estavam desanimados porque não tinham pescado durante a noite, estavam cansados. Estavam lavando redes. Quantas vezes você ficou na praia lavando redes? Porque você não pescou nada no reino de Deus. Você está vazio. Nada para você está dando certo. Mas quando Jesus chega diante deles, Jesus então diz: Simão, peguem as suas redes, entrem no barco e vamos voltar para o alto mar. Por que Jesus chamou eles para o lugar profundo? É porque lá no lugar profundo é que estão os grandes peixes. É lá no profundo, no desconhecido, que estão as vitórias e as bênçãos. É lá no profundo que está a pesca vitoriosa. É lá. É lá no profundo. É lá no desconhecido.
É lá. E eles então entram no barco e já é noite. Não, é dia, né? Estão cansados, que trabalhou a noite inteira e nada pegaram. Mas Pedro diz: Senhor, eu irei, sobre tua palavra eu lançarei a rede. E eles obedeceram, o segredo é obedecer. Não importe para onde que o Senhor está mandando você ir, a única coisa que você tem que fazer é obedecer. É obedecer e ir. E eles conseguiram pescar. E as redes deles estavam rompendo de peixes. Tanto eles foram abençoados, como os outros pescadores ali também que estavam ali, também foram abençoados. Você entendeu? Que coisa linda! Uma bênção que Deus está mandando para você, vai abençoar a outros. É uma bênção super abundante que vai atravessar fronteiras, que vai atingir outros da sua família. Eu quero que você veja o milagre acontecer na tua vida, porque o Senhor está falando. O milagre vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho visto o grande operar de Deus na vida das pessoas. Eu tenho 38 anos que eu estou pregando o Evangelho. Eu já vi cego enxergando através das nossas orações. Eu já vi gente morta no CTI sendo trazida de volta para a vida. Eu já vi. Eu já vi livramentos de morte em meio à tempestade. Eu já vi. Eu já vi paralíticos andando, surdos ouvindo. Eu já vi. Eu já vi. O poder de Deus em ação. Mas hoje você não encontra mais. A glória de Deus está voltando para a igreja. Deus quer mudar a sua vida, nossas vidas para o melhor. Lourdes Barbalho, você vai ver o seu filho livre do alcoolismo, porque tudo tem uma mudança. A promessa está vindo. Antônio Brito, sua família será completamente restaurada, porque a vitória vem. Maria Lúcia da Costa, receba o milagre aí hoje, porque o milagre vem. O milagre está vindo. O milagre está vindo. Quem está te pregando isso é um atalaia que vive um milagre diário. Todo dia eu vivo um milagre. Todo dia eu toco no milagre. Todo dia eu contemplo o milagre. Todo dia eu vejo o milagre. Nós temos um Deus de milagre. Creia. Hoje é seu dia. Hoje é sua hora. Hoje é seu momento. Um minuto de louvor. Eu estarei voltando para orar. Aleluia. Deus maravilhoso, ó Nazareno, Jesus Cristo, meu Salvador, meu Redentor. Eu entro diante da tua presença, Senhor, em respeitosa, Senhor, petição, agradecendo
e rendendo-te graça pela sua presença nesta live. Ó Deus, qualquer problema que esteja dentro de mim, vai curando, vai passando as suas mãos, Senhor, e vai limpando cada gota do meu sangue. Eu quero te apresentar essas pessoas que estão assistindo, Senhor, este vídeo, esta mensagem, esta pregação. Tu tens a mão banhada pelo sangue derramado no Calvário. Esse sangue puro que cura, Senhor, e tira toda a mancha do pecado. Opera o teu grande milagre na vida dessas pessoas que estão me assistindo agora. Meu Deus, problema de baço na vida do teu filho, problema de fígado na vida do teu filho, problema de estômago na vida do teu filho, problema de ouvido na vida do teu filho e da tua filha, Senhor. Problema de vista, problema de glicose alta, diabetes, alcoolismo, problema de cigarro, problema de vício, Senhor. Quebra agora, através do poderoso nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. E nós te daremos honras e glória pelo milagre operado. Amém e amém. Se você quiser nos dar uma ajuda para a gente pagar a internet deste mês, o Pix está aí na tela. Nos ajude. Amém? Eu ficarei muito grato a Deus pela sua vida, como já sou grato a Deus pela sua vida, tá? Que Deus os abençoe. Aleluia. Louvado seja Deus.